Olá, gente, bem-vindos ao canal Cida Simplesmente. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou gravando esse vídeo, gente. Eu não sei explicar pra vocês o que eu tô sentindo. O que eu tô sentindo é um nó muito grande na garganta. Eu queria falar pra vocês, gente, que as palavras, elas machucam, elas ferem. As palavras, elas ficam martelando na cabeça da gente. Então, quando vocês quiserem falar algo pra alguém, pensem bem no que vocês vão falar, no que vocês vão escrever, no que vocês vão comentar. Porque às vezes vocês não têm a intenção de magoar, mas acabam magoando. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, no dia que eu vi o comentário dessa escrita, e eu vou ler ele pra vocês. E eu peço, gente, de coração, não pulem esse vídeo, assistam até o final, porque é importante pra mim que vocês assistam. Eu vou falar bem a real aqui, gente. Eu vou falar bem a real pra vocês aqui. Vou responder essa escrita. Eu vou ler o comentário dela pra vocês e depois eu vou responder. Até onde sei, um autista não gosta de barulho, festas, muitas pessoas, enfim. É deles, é necessário respeitar. Gostaria muito que a Cida conversasse com a psicóloga sobre isso. Posso estar enganada, mas o autismo, posso estar enganada, mas o autismo é para a vida toda. Pode ter uma evolução? Pode, mas é preciso de terapia. Só o conviver em casa não é o suficiente. E o que estou percebendo é a Cida tentando incluir o Emanuel em tudo. Não adianta. Eles, os autistas, não gostam. Eles gostam de ficar só. Isso não é desistir. Isso não é deixar de incluir o Emanuel. Isso é respeitar as condições do Emanuel e da Annalise. Me perdoe, Cida. Não acho que seja besteira, mas acho que isso é forçar o Emanuel a ser outra pessoa. Aceita o Emanuel do jeito dele. Desistir é você não correr atrás do que ele precisa, terapia. Autismo precisa ser tratado com terapia e, em alguns casos, com medicação. Se informa melhor através da psicóloga dele, leia livros, converse com outras mães de autista. Não desanime. Aos poucos, você, o Emanuel, sua família vão estar todos bem, vivendo com a proteção, o amor e as bênçãos de Deus. Tudo na vida é aprendizado, vai dar certo. Como vocês viram aqui, eu acredito que ela não comentou por mal. As palavras dela não foi para me ferir, para me magoar, mas feriu e magoou. E eu chorei muito. E por algum momento eu me senti uma mãe forçando meu filho. Uma mãe que não aceitava o meu filho. Uma mãe que nunca lutou pelas terapias do meu filho. Só que isso não é verdade. O autismo, gente, ele é diferente para cada criança. Ele é diferente para cada mãe. O espectro é único. Cada criança desenvolve ele de uma forma. Eu vou falar aqui da maneira correta e vou deixar o print para vocês aqui. O termo espectro foi inserido ao nome do transtorno autista em 2013, por conta da diversidade de sintomas e níveis que as pessoas apresentam. Cada indivíduo com autismo tem seu próprio conjunto de manifestações, tornando único dentro do espectro. O autismo falado, comentado, é diferente do autismo vivido. E o autismo que eu vivo no Emanuel é diferente do autismo que a sua vizinha vive, é diferente do autismo que a minha amiga, que eu converso com algumas mães autistas, vive. É diferente do autismo de outras mães que me assistem e comentam aqui. Por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque aqui ela fala que os autistas eles não gostam de barulho, festas, muitas pessoas, enfim, é deles. E depende muito. Não é o caso do Emanuel, gente. E eu vou dizer a vocês por que não é o caso do Emanuel. O Emanuel ele não tem sensibilidade ao som. O Emanuel ele não tem problema com fogos de artifício, ele não tem medo. Ele não tem problema com trovão, ele não tem medo. Eu levo o Emanuel para a igreja e ele fica de boa no meio da gente.
E não é só uma nem duas pessoas, são várias pessoas, ele fica de boa, tem caixa de som, na hora que bate palma, tem a hora da igreja que bate palma, ele bate palma junto também. Só que ele gosta muito de estar em cima do púlpito, então isso incomoda um pouco, porque eu tenho medo dele se enganchar nos fios do microfone e cair. Então eu deixo sempre ele lá na casa da minha sogra por esse motivo. Mas ele não se incomoda com o barulho. E existe sim autistas que se incomodam, que têm sensibilidade ao som. Tem um filho da minha amiga que ele tem pavor a trovão, gente, a som de fogo de artifício. Ela diz que é desesperador ver o filho dela quando tá chovendo, trovejando, ele se mete embaixo da cama. E não é o caso do Emanuel, gente, não é. Sobre o som, não pode generalizar, e eu vou deixar o print aqui. Existe uma porcentagem de pessoas autistas que têm sensibilidade ao som e tem uns que não têm. Sobre socializar, sobre incluir, sobre a festinha dele. Gente, eu não coloquei o Emanuel no meio de 100 pessoas. Tinha uma gente, família, era só a gente, família. Não dava 20 pessoas, pessoas do convívio dele, gente. E ele não estava incomodado com a gente, com a nossa família. Ele se irritou por causa da velhinha, e eu falei pra vocês, foi por causa da velhinha, gente. Ele queria velhinha no pacote, eu tirei e botei no bolo, então isso irritou ele. Foi isso que irritou o Emanuel, não foi a gente, não foi eu estar incluindo ele. Eu não estava forçando meu filho a nada. Eu vou deixar o vídeo dos parabéns do Emanuel aqui pra vocês verem. E vocês vão me dizer se eu estava forçando o meu filho a uma situação. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, que Jesus abençoe essa nossa oração, que Maria te guarde dentro do coração. Falem pra mim, gente, vocês estavam vendo uma criança forçada? Vocês estavam vendo uma criança chorando? Vocês estavam vendo o Emanuel com uma mão no ouvido, chorando, irritado, com as palmas, com os parabéns? Estava todo mundo cantando parabéns e ele estava ali de boa no celular, rindo. Por quê? Porque ele já tinha esquecido a velhinha. Ele tinha tirado o foco da velhinha e estava no celular, então ele estava de boa. Eu não estava forçando meu filho a nada. Ela fala aqui: o que estou percebendo é a Cida tentando incluir o Emanuel em tudo, não adianta. Eles, os autistas, não gostam, eles gostam de ficar só. Isso não é verdade. Não é verdade, não sou eu que estou dizendo, gente. Existem estudos comprovando que não é verdade. Eles têm sim uma dificuldade de socializar, mas eles conseguem. E o Emanuel consegue, gente. O Emanuel consegue socializar de boa. O que acontece é que tem coisas que irritam ele, mas depois passa. Hoje eu tô gravando, como eu falei pra vocês, hoje é sábado. Hoje eu fui pra casa da minha sogra e lá ela disse assim: Aparecida, a gente vai pra casa da irmã e vai ter um churrasquinho, vamos? Eu disse: vamos. Não é sempre que eu saio, gente, mas deu vontade de eu ir, vamos. Chegando lá, Emanuel não quis entrar e eu respeitei. Só que eu respeitei e eu respeito, mas eu busco uma maneira de tentar incluir ele, sim, porque eu quero que meu filho tenha um convívio, que ele socialize. E o que aconteceu? O Renato pegou, a gente ficou ali fora, e depois o Renato pegou ele, foi andar de moto pra lá e pra cá, aí de boa. Quando chegou, a Renata entrou com ele, aí ele começou a chorar, mas não foi porque ele entrou, foi porque ele queria voltar pra moto. Ele queria voltar pra moto. Porque o Emanuel é assim, o não pra ele, eu não entendia bem. Mas eu vi uma psicóloga falando que pros autistas o não é nunca. Se eu disser não pro Emanuel, é como se nunca mais ele fosse voltar pra moto. Tipo, quando o pai diz assim: não, Emanuel, a gente não vai pra moto agora. Ele não entende isso, ele entende: não, a gente nunca mais vai voltar. Por isso que ele chora tanto. Pegamos o celular, demos a ele. E ele pegou, esqueceu a moto e ficou no celular no meio da gente. Tinha umas 11, 12 pessoas ali, só a gente. E ele ficou no meio.
Aí ele começou a correr de um lado pro outro, brincar, foi pra cima da cama, entrou na casa da mulher, foi pra cima da cama, deitou em cima da cama. E se eu tivesse desistido naquele momento que ele não quis entrar e tivesse voltado pra casa, eu tinha perdido esse momento. Eu tinha perdido a chance, gente, de sair um pouco de casa, de estar ali conversando, comendo um churrasco, sorrindo. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem, gente? Por favor. Sem me julgar, sabe? Sem achar que eu tô forçando meu filho só porque ele é autista. Vocês conseguem entender isso? Você que escreveu isso, você consegue entender? Sobre as terapias, gente, vocês assistem meus vídeos? Às vezes eu fico me perguntando. Vocês assistem? Vocês veem minha luta. A luta que eu tenho desde o início. Desde quando a neuro pediu as terapias do Emanuel. Eu rodei o Aracati, eu fui para assistente social, eu fui para onde eu pude. Não tem pelo SUS. Não é que eu não esteja procurando, não é que eu esteja só com meu filho dentro de casa. Não tem, gente, não tem. Eu tô pagando um plano de saúde pro Emanuel sem poder pagar, tirando praticamente da boca dos meus filhos para ele ter acesso às terapias particulares. Vocês conseguem entender isso, gente? Que eu sei que as terapias são importantes. Vocês conseguem entender isso? Eu não vou conseguir fazer todas as terapias, eu já disse aqui. Não vou conseguir. Por quê? Porque eu não vou ter condições de pagar. Porque o plano do Emanuel tem coparticipação. E eu não vou conseguir pagar todas. Eu vou escolher duas e vou fazer. Eu não vou conseguir. Gente, já teve reunião aqui com o prefeito. Eu peguei o microfone, eu falei, eu pedi para ele dar mais atenção às crianças autistas de Aracati. Porque eu vivi uma luta há 2 anos. Há mais de 2 anos, na época, o Emanuel ainda tinha 3 anos, procurando terapias para o meu filho e não tinha. Então eu sei que as terapias são importantes. Não precisa você escrever. Eu não preciso de psicóloga para me dizer isso, porque eu sei que são importantes. E eu sei, sim, que o autismo é para a vida toda. E eu também sei que existem crianças que evoluem e tem crianças que não evoluem. Eu prefiro ter a esperança de que o Emanuel vai evoluir. Mas eu também tenho que ter a certeza de que ele pode ser que ele não evolua. Assim como existem muitos autistas superdotados, super inteligentes, tem aqueles que não são. Então o autismo, gente, não é uma coisinha só. E o autismo falado é diferente do autismo vivido. Eu vivo um autismo. Você vai ver outro. Mas o que mais me doeu foi ela falar. Não acho que seja besteira, mas acho que isso é forçar o Emanuel a ser outra pessoa. Aceito o Emanuel do jeito dele. Eu quero te dizer que eu aceito meu filho, viu? Não foi fácil, mas eu aceito. Eu aceitei meu filho quando todo mundo dizia que eu era louca e o Emanuel não tinha nada, e eu sabia que ele tinha, sim. Eu sabia que ele tinha. Eu aceitei meu filho quando naquele momento eu não desisti de procurar. Mesmo sendo julgada, apontada. Os médicos dizem que ele não tem nada, então ele não tem nada. Então eu aceitei meu filho naquele momento. Quando eu recebi o diagnóstico de autismo do meu filho, se eu chorei, se eu passei noites chorando, foi porque eu sabia que eu não ia conseguir as terapias dele no Aracati. Eu sabia que eu não ia ter condição de pagar. E eu chorei. O autismo dói. Eu não gosto do autismo. Quando eu recebo esses julgamentos. Eu não gosto do autismo. Quando as pessoas acham que eu tenho que viver dentro de casa com meu filho.
Eu não gosto do autismo quando eu não escuto a voz do meu filho. Mas eu amo meu filho autista. Eu amo meu filho autista. E eu aceito ele. Mas eu não vou desistir de incluir ele. Eu não vou. Eu vou sempre tentar. Eu vou sempre lutar. Eu vou sempre procurar um jeitinho de incluir ele. Sabe por quê? O mundo não vai incluir meu filho. O mundo não vai mudar pro meu filho autista. Mas o meu filho autista precisa se incluir no mundo de pessoas ruins, de pessoas más, que lá na frente pode fazer com ele algo que eu não gosto nem de imaginar. Ela fala aqui também que inclui o Emanuel e respeitar as condições dele. Não lembro bem como é essa parte. E eu respeito, tá? Como eu falo pra vocês, eu sempre vou tentar dar um jeitinho, mas nem sempre eu consigo. No aniversário, como era a vela e eu dei o celular, ele se acalmou, deu certo. Hoje, como era a moto, eu dei o celular, ele se acalmou e deu super certo. Ele ficou lá no churrasco. Só que teve um almoço do Dia das Mães na casa da minha mãe. A gente se arrumou, tava tudo bem, Emanuel tava de boa. Só que quando ele viu que a gente ia pra casa da minha mãe, porque crianças autistas, eles ligam muito, eles prestam muita atenção e é muito rotina. Eu não tenho a rotina de levar ele pra casa da minha mãe arrumado. Então ele já viu que não ia passear pra outro canto e ele já se irritou, começou a chorar. Aí eu tentei que ele ficasse lá com a gente e dei o celular e nada. Eu consegui tirar uma foto com ele, mas ele não queria estar ali. E eu respeitei. No terreno da minha mãe tem 2 casas. Tem a nova, que é onde estava tendo o almoço, tem a outra casa. O que eu fiz? Levei ele lá na outra casa e na outra casa ele ficou de boa. Tipo, ele só não queria estar ali junto com a gente no almoço. Porque ele associou ali como eu vim pra cá, eu não vou conseguir passear pra outro canto. Mas aí ele foi pra casa velha da minha mãe, que é no mesmo campo, vizinho à casa nova, e ele ficou de boa, gente, de boa. Mas ele não ficou lá sozinho. Ele ficou comigo, com a minha mãe, com o Tomás, com a minha irmã, entendeu? Ela também, né, aqui no comentário, pra mim pesquisar, ler livros. Eu confesso que ler livros eu não consigo, mas, eu pesquiso. Eu fiz um caderninho pro Emanuel, do autismo. Tem pesquisas aqui. E eu já tinha mostrado aqui no canal esse livro. Às vezes eu não consigo entender. Vocês realmente prestam atenção em mim? Prestam atenção no meu vídeo? Vocês realmente assistem? Esse comentário, ele me feriu tanto, porque eu mostro a minha realidade aqui pra vocês. Eu mostro tudo, gente. Eu mostro minha luta. Eu mostro as minhas dificuldades. Eu desabafo, eu choro. Porque por algum momento eu me vi nesse comentário e depois caiu a ficha. Eu não sou isso aqui, gente. Eu passo isso aqui pra vocês. Eu passo uma coisa totalmente diferente do que ela comentou aqui. Só que eu não sei se vocês estão prestando atenção. Ela fala que só conviver em casa não adianta, precisa de terapia. E vocês sabem que eu tô lutando há anos pela terapia do Emanuel e eu não consigo, porque não cabe a mim, a cidade não fornece. Hoje, ele tem psicopedagoga na escola, uma vez por semana. E sabe por que ele tem psicopedagoga aqui na escola do Preá? Era para ele fazer na escola do Córrego dos Fernandes e eu não ia conseguir levar ele para lá. Então eu comecei a lutar, eu fiz reunião, eu fiz grupo das mães autistas aqui. Eu falei com a vereadora, eu falei com a moça que é amiga da vereadora, e ela falou com a vereadora, eu mandei um áudio, eu implorei para elas trazerem a psicopedagoga para cá. E aí ela trouxe, ele tá fazendo aqui. Então eu faço tudo, gente, que eu posso, tudo, para o Emanuel ter as terapias dele. A psicopedagoga não vai ajudar o Emanuel como ele precisa, e ela já deixou claro para mim. Ela falou: Cida,
que eu vou fazer é auxiliar o Emanuel educacional, mas a outra parte eu não consigo fazer, que é a parte da psicóloga, TO, fono, fisioterapia motora. Eu sei todas as fisioterapias que o Emanuel precisa, sabe? E eu falei pra vocês em algum vídeo que eu tava na luta de trazer a psicopedagoga pra cá, sabe? E eu não sei, sinceramente, eu não sei se vocês prestam atenção realmente em mim. Eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo até aqui e que vocês entendam que eu faço tudo que eu posso pelo Emanuel, tudo o que tá ao meu e além do meu alcance. Só que tem coisas que não dá, tem coisas que eu não consigo. Eu espero muito que vocês tenham entendido o meu desabafo. E eu precisava falar tudo isso que eu falei aqui. Eu precisava responder esse comentário. Como eu falei, eu acredito sim que ela não tenha tido a intenção de me magoar. Mas às vezes as palavras elas ferem, mesmo sem a gente ter intenção. E me feriu muito, muito. Ainda bem que eu tenho pessoas iluminadas que o YouTube me deu de presente. Eu quero agradecer a Franciele e a Patrícia. Obrigada. Obrigada por vocês terem me mostrado quem eu sou, a mãe que eu sou. Muito obrigada. Eu amo vocês como se vocês fossem minhas irmãs. E que bom que eu tenho vocês para que no momento desse eu não passe por ele sozinho. Muito obrigada.